Bom, hoje nós vamos falar sobre o parábola do amigo importuno. Mas antes vamos abrir com uma leitura do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Capítulo 81. Estejamos certos. Deixa eu pegar o óculos. Não, tá na mão. Estejamos certos. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual. Essa é a nossa fase, nós estamos aqui. Porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Podereis aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos. Navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo, mas diante do Senhor, o problema fundamental do nosso espírito é a transformação para o bem. Com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos, o Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Então, né, é bastante significativa essa mensagem de Emmanuel, que nos exorta a dizer que todo o trabalho de estudo que nós temos, que é extremamente importante, ele é uma fase de preparo espiritual. Preparo. Então, nós estamos sendo preparados, né? Porque a gente está estudando, estamos lendo, mas ainda não inscrevemos, né? Ainda não inscrevemos a lei, né? A lei do amor, aquela lei que Jesus veio em nossos corações e nossas mentes. E ele fala que ele vai escrever isso nos nossos corações e mentes, e ainda diz mais, né? E ainda vai dar a bênção, e muitas vezes escrevê-las através das lágrimas do sofrimento. E isso é uma imagem forte, né? Porque quem é que gosta de sofrimento? Mas a doutrina espírita nos fala, né? E ontem a gente estava escutando lá na Corrente da Saúde, o Alexandre falar sobre a resignação, e fala que o sofrimento, na realidade, é quando você quita uma dívida, né?
Laura está com tosse. Ah, É quando você toma xarope, irmão. Oi? tem muita gente, né, com tosse. É, então, quando a gente quita uma dívida do passado, né, de vidas passadas, ou dessa mesmo, mas quando você quita essa dívida, com um desconto, né? É como se você estivesse devendo, assim, sei lá, R$ 100.000, e alguém chegasse para você e falasse assim, olha só, é, é R$ 100.000 que você me deve, tá? Tudo bem, mas eu vou fazer, se você me dá R$ 1.000, me paga R$ 1.000 e a sua dívida está paga, está perdoada, não tem, né? Isso, isso, isso é bom, não é? Não é bom? Agora, mesmo que você só. Imagina que você só tem R$ 1.000 no bolso. Você fala assim: puxa vida, tem R$ 1.000 só no bolso, vou ter que dar tudo, todo o meu dinheiro, vou ficar sem nenhum. Mas não é bom mesmo assim? Do que você ter que pagar 100.000? É isso. Então, quando o Emmanuel fala que a bênção das lágrimas do sofrimento, significa dizer que nós, apesar de nós estarmos sofrendo, nós estamos nos libertando de uma dívida muito maior e teremos, né, olhando para frente, né, nós teremos uma vida cheia de bênçãos, cheia de felicidades, né, uma vida melhor. É como, então, nós fazemos um sacrifício, pegamos aqueles R$ 1.000, que é todo o nosso dinheiro, passamos um apertozinho durante um tempo, mas a gente sabe que isso vai passar, vai acabar. E depois que acabar, aquela dívida estiver paga, a gente vai começar a viver uma vida mais tranquila. Bom, pessoal, é isso aí. Emmanuel já chegou para a gente hoje, já chegou nos dando uma mensagem. E ele fala: estejamos certos. Significa dizer que a misericórdia de Deus ela é infinita. Bom, hoje a gente vai falar sobre a parábola do amigo importuno. Vou ler aqui. Vou ler aqui. Bom, parábola do amigo importuno, do livro aqui, ó, Parábolas e Ensinos de Jesus de Carl Schutel. Na realidade, essa parábola ela está em Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. E diz assim: se um de vós tiverdes um amigo e fordes procurá-lo à meia-noite e lhe disserdes: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos, embora não se queira levantar para lhe dar, por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação, se, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará em vez de um peixe uma serpente? Ora, não. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós, sendo os maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial,
que dará um bom espírito aos que lhe pedirem, né? Essa parábola está em Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13, mas também tem uma referência a essa parábola em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12, né? Onde ele fala: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos serás aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, o que procura, encontra, e a quem bate, lhe será aberto. Ou qual de vós, homens, que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto vosso Pai que nos céus, né, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Pessoal, é o seguinte, né? Jesus, que foi retratado aqui por Mateus e por Lucas, tá? Nessa parábola, ele já deu a dica aí, né? Já deu uma sobre o que trata essa parábola, né? Alguém pescou essa dica aí que Jesus deixou aí essa historinha aí? Você está querendo abrir o microfone, Hélida? Ah, não, você está querendo mudar a posição. Não, é porque o que acontece? Eu estou no celular, aí tá tudo diferente, porque no computador já é tudo mais rápido, mais fácil, né? Aí Mas tudo bem. Se você deixar vamos. do jeito que tá bom. Você está me vendo ou não? Tô vendo, tá tudo Está vendo o direitinho. Maurício também? Maurício, Sim. não. Só vejo Não? você, só vejo você. Então, olha só, você tem que pegar a tela e puxar a tela assim para o lado, até aparecer você e Maurício. Tá, já tá. Já está. Entendeu? Tá. Agora, deixa assim que fica legal. A Laura está aqui do meu lado, mas ela não está aparecendo porque ela não entrou, ela está só Ah, ali, tá. ela está Ah, escutando então tá aqui a bom. gente. Uhum. Bom, o Bom, negócio é o seguinte. eu acho que o foco principal. Bom, aí tem dois focos, né? Sim. É diferente, né? É da amizade, tá falando da amizade, e tá falando, eu acho que é da misericórdia de Deus, né? Porque se souberes orar, se souber despedir, Deus. Ah, você está já pescando aí o negócio. É mais ou menos assim, né? Aí vamos lá. Fala aí, porque. Peraí. Você fala uma coisa, você tem que falar aqui. Desculpa, Tá bom. continua, Clélida. Não, estou dizendo os dois focos, né? Agora eu não sei. Vamos aí, a Maurício, opinião. você concorda aí com a Hélida? O que você acha? De que trata essa parábola? Acho que tratando a disposição que a gente tem que ter em ajudar. Está sempre aberto aos reclamos, aos pedidos, às necessidades alheias. Né? Independente se for amigo ou não, sabe? Enfim. E que Deus sempre está disposto a ajudar a todos, independente de quem seja. Certo, certo. Vou passar aqui para a Laura agora para ela falar. Bom dia a todos. Bom dia, Bom Maurício. Bom dia. dia, Hélida. Nem tudo aquilo que nós pedimos é igual filho. Filho pede tudo, mas nem tudo aquilo que um filho pede a gente dá. Não porque a gente é ruim. A gente não dá porque aqui, naquele momento não é o ideal. Um não de um pai
geralmente é o melhor presente, porque aquilo faz nos ensinar. Então, às vezes, a gente acha que Deus não deu, eu pedi isso, eu estou pedindo, aí Deus não me deu. Na verdade, ele nos dá tudo, inclusive o não, porque ele sabe, porque ele tem a visão total do mundo, que aquilo ali, na verdade, não vai me trazer benefício, vai me trazer malefício. Às vezes, um não de Deus é melhor que um sim. Às vezes eu vejo isso, porque é igual o pai, né? Então, Que bom. Olha só, pessoal, é o seguinte, é, quem pescou melhor a dica aí foi a Hélida, porque não, porque o que que acontece? O que que acontece? Essa parábola, ela fala sobre a prece, ela fala sobre, né, o pedir e obtereis, mas ela não fala da prece de uma maneira assim normal, não. Ela foca na prece e explica para a gente, né, como a gente deve pedir. Ele, vou explicar para você por que Jesus falou essa parábola. Porque durante o Sermão da Montanha é grande, né? E tem uma parte dele que ele ensina a oração dominical, né? Tá aqui, ó. Tá aqui em Lucas, capítulo 11. Lucas, no capítulo 11, ele ensina o Pai Nosso, a oração dominical. Já quase no final do Sermão da Montanha. E aqui em Lucas, no capítulo 11, ele diz assim, ó. E aconteceu isso, né? Enquanto ele estava orando em certo lugar. Quer dizer, ele estava, antes de chegar lá, ele falou a parábola do bom samaritano, e depois ele saiu, prosseguiu a jornada, entrou numa aldeia, e uma certa mulher, aldeia que ele fala, né, na realidade, é a aldeia de Betânia, perto de Jerusalém. E certa mulher de nome Marta, que era parente dele, né, ele ficava na casa de Marcos, Marta, o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Marta era parente de Maria, era parente de Jesus, porque ela era parente, se não me engano, era prima de Maria de Nazaré. Então toda vez que Maria, a família de José e Maria de Nazaré iam para Jerusalém, eles ficavam hospedados lá na casa de Marta, que tinha uma casa grande. Foi lá que foi, inclusive, feito a última ceia, né? Onde Jesus faz a última ceia. Mas isso é outra história. Então ele fala aqui, Marta distraía-se em torno de muito serviço, colocando-se perto, disse. Marta não chegou perto de Jesus e falou, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Resposta. Em resposta, o Senhor lhe disse, Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessário uma. Porém é necessário uma. Maria escolheu a boa parte que não será tirada dela. Então, Lucas aqui não fala, mas Maria é aquele episódio onde Maria pega um perfume no alabastro que tinha, que era muito caro, muito caro. E ela começa a limpar os pés de Jesus, né, para a cerimônia de purificação, e ela pega os cabelos dela, monta com o perfume e começa a passar
né, fazendo, então, né, um ato de adoração a Jesus. Então, e a irmã dela, Marta, como anfitriã boa que era, ela estava lá, né, fazendo a comida, preparando lá os quitutes para servir, né? Você imagina, hospedar Jesus significava, no mínimo, 13 pessoas, no mínimo, 13 pessoas. Ele, mais os 12 apóstolos, e mais os discípulos, que eram mais de 100. Então, era um trabalho, como é que se diz? Portentoso, né? Tinha muito trabalho. Por isso que Marta foi pedir para que Maria ajudasse. Mas Jesus, vendo que Marta estava ali com a sua alma, né? com a sua... Então ele fala, né, que ele não tiraria boa parte de Maria. Bota para carregar. Desculpa. E aí, depois disso, os discípulos, no meio do, né, do lanche que eles estavam fazendo, né, eles chegaram para ele e Jesus estava orando. Eu não vou ler aqui a oração do Pai Nosso, quando ele ensina. E aconteceu isso. Enquanto ele estava orando em certo lugar, quando acabou, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Esse João aqui, que é João, não, é João Batista. Esse João que está sendo referido aqui é João Batista, que ensinava também João tinha discípulos. João Batista ensinava eles a rezar. Então, Jesus disse-lhes: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Isso quem está escrevendo aqui é Lucas. Ele tem que entender que Lucas escreveu o evangelho para os gregos. Então, Lucas ele não estava muito preocupado com a forma, não. Ele queria passar o conteúdo. Então, ele disse: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso diário dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós mesmos perdoamos a todos que nos devem. E não nos introduzas em tentação. Eu estou lendo aqui o livro do Haroldo Dutra, o Novo Testamento do Haroldo Dutra. Não sei se vocês estão conseguindo ver a capa aqui, né? Para vocês poderem acompanhar. Não nos introduzas em tentação. E Jesus disse: qual de vós terá um amigo, irá até ele à meia-noite e lhe dirá: Amigo, empresta-me 3 pães, visto que um amigo meu veio da estrada até mim e não tenho que lhe apresentar. E aquele de dentro, em resposta, disser: Não me des trabalho, a porta já está fechada, meus filhinhos estão na cama comigo. Não posso levantar-me para dar os pães a ti. Eu vos digo, ainda que não se levante para lhe dar por ser seu amigo, se levantará para lhe dar o quanto necessita, pelo menos por causa da sua desonra. Eu também vos digo, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedirá um peixe, em vez de um peixe lhe dará uma serpente? Ou também lhe pedirá um ovo e lhe dará um escorpião? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. Então, a gente aqui, ó, tem o contexto agora da parábola. A gente começar a entender melhor, né, por que Jesus falou essa parábola. Porque é importante a gente entender isso. Né? Ele estava em Betânia, na casa de Marta, né? Um parente dele chegando lá. Maria fez um gesto, né? Marta reclamou, então depois eles comeram, ele foi orar e os discípulos pediram para eles ensinar
a oração, né? Queriam que eles ensinassem a orar como ele orava, né? Então, Jesus, né, ensina o Pai Nosso para eles. E logo depois do Pai Nosso, ele coloca a parábola do amigo importuno. E ele fala para a gente, aí sim, e isso que é muito legal. Ele fala para a gente o poder da oração, né? Ele fala para a gente, né, como a gente deve orar. Ele fala para a gente, né, o que é importante na oração. Nessa historinha. Tudo bem, Hélida, a misericórdia de Deus está na parábola, porque a misericórdia de Deus é infinita, que ele fala, né? Se vós sois maus de saber dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o Pai que está no céu, que é perfeito? Misericórdia de Deus. Tudo bem, Maurício, quando você fala que devemos ajudar os outros, e ele fala para a gente assim, mesmo quando alguém bate na nossa porta e a gente, né, a gente está com pressa, isso acontece muito comigo às vezes, e eu às vezes vou embora, né? Eu não sou perfeito, eu tenho muitas falhas, às vezes, mas mesmo quando a gente está com pressa, está na rua às vezes, ou às vezes está chateado, não quer dar atenção para ninguém, né? Ele fala para a gente, né? Se aquela pessoa fica lá insistindo com a gente pelo menos dá alguma coisa para a gente se livrar daquela pessoa. E aí, né, ele fala da importância de a gente auxiliar. Está lá na parábola também. E também está na parábola o que Laura disse, que o Pai dá para a gente aquilo que nós necessitamos, o necessário, o essencial. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos dá as melhores coisas. Ele sempre nos vai dar o melhor. Mesmo que, às vezes, ele possa dar um não, mas o não é o melhor para nós. Mas a gente vai estar aqui, ó, e aqui, ó, hoje eu vou recorrer aos universitários. Muito bem. Quando nós, né, vamos fazer uma prece, uma oração, o que acontece? Nós aprendemos que a oração ela é composta basicamente de três partes. A primeira parte é louvar a Deus, né? Louvar a Deus, né? Um gesto de humildade, né? O louvar, Senhor Deus, né? Reconhecer a grandeza de Deus. O Pai Nosso ele tem isso, né? Pai Nosso que estás no céu, né? Estamos louvando o Pai. Santificado seja o teu nome. Significa dizer que nós devemos ter, né? O que significa santificar-se, né? O que significa ser santo, né? Ser santo é ter saúde espiritual. Santificar é dar saúde. Dar saúde é o quê? É fazer coisas boas, é tratar bem, é cuidar. Então, é algo que nós estamos fazendo, santificado, né? Respeito ao nome de Deus. Isso é louvar. E ele fala que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Né? Nós devemos agradecer, pedir e agradecer. Nós, então, fazemos uma rogativa a Deus, mas nós não devemos fazer algo repetitivo, devemos ser simples e diretos. Devemos ter humildade, objetividade, né? E
devemos agradecer a Deus pelo amor dele. É assim que nós devemos fazer a prece. Mas, nessa parábola, Jesus dá um passo a mais. Ele ensina para a gente que nós devemos, né, buscar, né, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, devemos buscar com todo, né, o nosso desejo, tudo aquilo que nós precisamos. E nós temos que tomar cuidado, porque, né, quando ele fala, pedi e obterás, e se você tem que saber o que você está pedindo. Porque existe uma lei, e essa lei, inclusive, é conhecida, chamada lei de atração. Né? Não sei se vocês já ouviram falar da lei de atração. Já ouviu, Wellington? Já, com certeza. Então, o que acontece? Quando nós desejamos alguma coisa, nós atraímos aquilo para nós. Mas quando nós desejamos assim, né? Vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu já contei essa história, vou contar de novo. É uma historinha pequenininha que fala o seguinte: tinha o Zé, que todo dia ele rezava para Deus: ó Senhor, por favor, fazei-me que eu acerte na loteria, na loto, para mim ficar rico. E aí ele, no dia seguinte, ó Senhor, ajudai-me para que eu acerte na loto, ficar rico. E ele rezava todo santo dia, queria que acertasse na loto. Até que um dia, tá entendendo? Ele sonhou com Deus, né? Um espírito amigo que chegou para ele e falou: ô Zé, vê se pelo menos joga, vai na loteria e joga na loto, senão fica difícil. Moral da história. Moral da história. Não basta a gente desejar, não basta a gente tem que querer com todas as nossas forças. A gente tem que querer, né, com todos o nosso coração, com o nosso pensamento. Nós, né, nós temos que seguir aquela massa, ajuda-te, que o céu te ajudará. A gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos que vão digamos assim, moldar, que vão startar, né, a lei de atração. Se a gente quer alguma coisa e a gente pensa naquela coisa e a gente começa a nos vermos, né? Por exemplo, eu quero comprar uma bicicleta, por exemplo, vamos lá, um exemplo assim, eu quero comprar uma bicicleta, eu não tenho uma bicicleta, quero comprar uma bicicleta. E o que eu faço? Eu peço a Deus que me ajude a comprar uma bicicleta. E aí eu fico pensando numa bicicleta, a bicicleta que eu quero vai ser azul, a bicicleta que eu quero vai ter uma buzina que eu vou fazer lá, clean, 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 né? Ela vai ter, né, um freio tal, e eu vou andar com ela lá na praia. Então eu vou me ver andando com ela na praia, e eu fico imaginando isso. Então, tudo isso que eu imagino vai atrair para mim uma bicicleta para que eu possa comprá-la. Agora, eu não estou desejando saber se a bicicleta vai ser barata ou se vai ser cara. Eu não estou sabendo se dizer se a bicicleta vai ser grande ou vai ser pequena. Não sei se você está entendendo. Então, muitas vezes, né, nós atraímos algo para a gente, tem aquele ditado, né? Cuidado com o que você deseja, você pode conseguir.
Porque Tem o muitas caso dos, vezes... Oi? tem o caso dos Fala. malefícios que a bicicleta pode trazer, né? Também Sim, isso. né? Eu posso vir uma bicicleta para mim caríssima, né? Às vezes, mas Digo Senhor, assim, mas, mas aí eu vou dar meu jeito, né? Mas o que a gente fala aqui é o seguinte: nós somos crianças espirituais ainda. Nós ainda precisamos entender que quando nós pedimos alguma coisa, nós temos que saber o que estamos pedindo. E os espíritos nos falam que nós devemos pedir, está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que nós, né, devemos pedir força para suportar as nossas vicissitudes, né? Força para enfrentar a vida, coragem para suportar as nossas vicissitudes da vida, e devemos pedir o auxílio dos bons espíritos para que eles possam nos inspirar durante a nossa vida, né? Não acreditem em mim. Vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo, acho que é o capítulo 27, o Pedi, Obtereis, que está lá. Que ele fala para a gente que Deus sabe melhor do que ninguém o que nós precisamos, mas ele atende aquilo que nós pedimos. E aí ele dá a imagem do amigo importuno, que fica lá batendo na porta do outro, pedindo 3 pães. E o outro fala: não enche meu saco, eu estou dormindo, né? Imagina se alguém bate meia-noite na tua casa, na tua porta lá, pedindo 3 pães. O que você fala para ele? A Laura acabou de dizer que ela não abre a porta. Mas se você não abrir a porta, ele vai continuar batendo, né? Né, Elida? Que você... É, Você vai achar estranho o cara bater meia-noite na sua porta, né? Mas deve ter mas alguma... nós temos, o que nós temos que ver aqui é, é, é o que acho que é o que falta a mim e talvez falta a muitas pessoas, é estudar os valores da época, os hábitos da época. Porque a gente vê a parábola hoje e acha tudo muito estranho. Só que existiam valores que hoje não existem mais, como era o caso da hospedagem, né? Que na Palestina as casas durante o dia elas eram abertas aos viajores, aos viajantes. E quando chegava, vamos dizer, o anoitecer, as portas eram fechadas. Quer dizer, aí era o momento da família, né? Então, eu estou entendendo, assim, pelo que eu tenho escutado, né, de palestrantes, isso que essa parábola, ela começa nesse foco. Em primeiro lugar, mostrar o que na época era como se fosse uma lei do viajante, era uma lei. Você tinha que deixar as portas abertas, tinha que receber as pessoas e tinha que dar, além de hospedagem, o alimento. Mas aí eles falam também do pão, né? Que o pão era feito todos os dias. Então, eles faziam aquela quantidade que seria para o dia. Então, quando chegava à noite, que era a hora que geralmente os viajantes chegavam, por quê? Porque de dia era muito sol, muito calor. Então, geralmente eles deixavam para viajar após a tardinha. Então, chegavam tarde da noite. Quando eles chegavam, geralmente não encontravam o pão, né? Porque o pão tinha acabado. Então, isso tudo a gente teria que estudar, né? A minha bateria está acabando. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ai, ai. É que eu não ia fazer no celular, né? Então, um minutinho. Eu também não ia fazer do celular, não. Pois é, porque eu não gosto. Eu vou ter que ficar para poder... Espera aí. Desculpe, mas eu não sei, eu não entendi essa questão do... Depois eu saber contigo essa questão de como entrar na reunião, mas a outra hora eu te pergunto isso.
no Zap. Mas então, é isso tudo. Eu acho que essa parábola, em primeiro lugar, ela mostra essa fase do período, né, o que era costume na época. E depois também, aí tudo bem, aí chegou o viajante, chegava meia-noite, o pão tinha acabado. E aí, como é que ficava? Então, por isso as pessoas não queriam mais abrir a porta, não queriam mais nada, né? Além do perigo de receber um viajante, você estando com a família lá dentro, porque existem os viajantes forasteiros, os mau caráter, né? Sempre existiram, né? Então, eles iam proteger a família e não deixavam, não queriam deixar que as pessoas entrassem. Mas também aí eles mostram, assim, falando no sentido espiritual. Essa noite, ela pode ser, porque esse amigo importuno, inoportuno, não sei bem, é a questão da noite, da nossa noite, assim, das nossas, como é que se diz, do que nós estamos precisando, entendeu? Essa noite da nossa vida. Então, a quem você recorre? A um amigo, né? Porque você está com as dificuldades, eu a palavra, as dificuldades, né, da vida, os desafios. Às vezes você não está conseguindo dar conta daquilo, aí você procura um amigo nas horas da noite, né? Naquelas horas, aí nem sempre recebe, porque nenhum está preparado para escutar o outro num momento, né? Não sei, eu acho que tem muitas vertentes. Eu acho que é uma parábola bem, né, substancial, né? Acho que ela tem bastante vertentes Muito, assim. muito, Não sei bem. muito Agora, eu substancial, isso é já verdade. falei. Maurício, o que Oi? você acha? Oi, ela é muito substancial. Eu acho a parábola, eu acho que é atemporal, eu não vejo essa coisa de ter ou não pão, a questão é mais de, de atender os reclamos, né, do amigo que bate a porta. As coisas estão mais focadas nisso aí, na necessidade de um e na vontade ou não do outro servir aquele amigo. É, Exatamente. E você tem razão, Maurício, tem razão. Está focada nisso. cada um ele dá um foco, né? Porque cada um tem um entendimento, né? Para isso nós somos individuais, né? Porque cada um está naquele momentinho que ele foca para aquela, né, dar um foco para aquele, um sentido, né, no que está exposto, né? Então, eu acho que ela é bem, assim, dá bastante vertente, né, para estudo, né? Porque aí também nós temos dois discípulos e cada um expôs uma parte também, né? Porque é como você leu, antes dessa parábola, aí a gente teria que estudar o capítulo anterior, o que estava sucedendo, que foi o que você contou. Eles estavam em um lugar, então, aí isso dá um sentido diferente à parábola, né? Agora, Totalmente, imagina, né? Na tem que realidade, não você... dá um sentido diferente, dá o real sentido, né? Por que que ele formulou a parábola? Ah, sim, Você, não, nesse sentido, mas eu digo assim, os sentidos do que quer dizer essa parábola, porque deram dois sentidos, né? Da necessidade do amigo, né? Ajudar ao outro naquele momento, e também tem o sentido da oração, e aí já é outro foco, né? Que no final, praticamente, é, vai assim, vai ser a mesma coisa no sentido assim, de que a oração é que é o fato importante nisso tudo, né? É o pedir. E também a gente pode trazer para a nossa casa, né? A casa espírita, né? Desse acolhimento, né? Que a gente precisa, as casas de oração, né? Sim, todas elas, né? O certo, acolhimento, né? Das pessoas que chegam
estão passando pelas noites da sua vida e, às vezes, não tem quem os acolha, né? Sentado, senão... Isso tudo é um debate que pode levar horas. Não sei. Com certeza. Essa parábola me lembrou, ontem eu fui assistir uma palestra no Centro Espírita sobre ansiedade, que até é uma psicóloga, que é até do Frei Luiz. Aí ela estava contando o fato do Pai Nosso, que ela foi uma vez, ela conheceu um pastor, e o pastor sempre rezava o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração de todas as religiões cristãs. E que ele sempre pulava, ele rezava o Pai Nosso e pulava a parte, seja feita a vossa vontade. Porque você vê como você pega o Pai Nosso, Jesus ensinou para nós, e ele diz na oração, que seja a vontade de Deus. Não significa que o que Deus quer para nós seja o que a gente, nesse momento, porque a gente só tem a noção parcial de uma situação, a gente não tem a noção real de toda a situação, a gente tem um milésimo da situação. Naquele momento a gente quer isso, aquilo. Aí a Angela foi perguntar assim, não, por que você pula a parte, seja à vontade? Não, porque Deus, não sei o que Ele quer para mim, eu quero que Ele faça o que eu quero. Ou seja, então o pastor, ele queria aquilo que naquele momento era para ele. Então ele pulava a real necessidade que Jesus diz na parábola, que Ele vai dar o melhor para nós, mas nós não sabemos qual é o melhor. Esse é o problema. É um foco materialista, né? Seria. Exatamente. Eu lembrei, porque eu estava lembrando aquela falando da história do Pai Nosso, que ele pulava a parte, seja feita a vossa vontade. Nós nunca, é igual como nós, como filhos, a gente também, pai dizia não para nós, e a gente ficava revoltado, botava de castigo, você não pode sair, que você não pode ir lá com essas pessoas não é legal, e a gente ficava totalmente revoltado, mas eles sabiam exatamente o que era o melhor para nós, mas a gente não sabe, né? Até hoje a gente não sabe o que é o melhor para nós. É mesmo. Tá certo. É verdade. Muito bom. Gente, é o seguinte, vamos por partes. Primeiro, a Hélida falou do costume que existia, né? Ainda existe hoje, principalmente no interior, né? De se dar pouso. Aqui no Brasil se chama dar pouso ao viajante. Né? Existe esse costume, e naquela época era um costume. As casas coloniais tinham os quartos. Quartos de... As fazendas antes, inclusive, tinham quarto para os tropeiros, né? Aqueles que estavam viajando. Mas é o seguinte, era costume, né, na época, que todo mundo viajava a pé, né? Quem era rico tinha cavalo ou tinha um burro, né? Mas a maioria do pessoal viajava a pé. Era costume dar pouso ao viajante que estava passando por ali, que queria dormir, muitas vezes, descansar e comer, né? Então, era costume dar pouso, e como você dá pouso, você é o anfitrião da sua, né, na sua casa, você dá uma refeição. Isso era um costume que existe até hoje, no interior, nas fazendas, no pessoal, muitas vezes, quem trabalha com gado, essas coisas, que toca o gado, que sai por aí, né, tem essa questão. Muito bem. Então, Jesus fala disso, né, se referindo a esse costume, que um amigo, né, o amigo que chega aqui, acabou de receber um amigo que chegou de viagem, né, à noite, né? Ele chegou de dia, e chegou à noite. Então, ele recebe um amigo que chegou de viagem à noite. Então, ele sabe que aquela pessoa é uma pessoa amiga, ele conhece aquela pessoa e ele está dando, né, abrigo àquela pessoa para que ele descanse, né, e continue a sua viagem, a sua jornada. Por sua vez, né, esse amigo que recebe, ele não tem nada, não tem pão, ele não tem, tá desprevenido. Aí o que ele faz? Ele procura um amigo dele, um vizinho dele, Terceiro amigo dele. amigo. Já é o terceiro amigo.
Não, já é o segundo, porque um é o Não, estou dizendo, anfitrião. chegou um amigo, procurou o amigo. Aí Aí agora, esse agora amigo ele já vai foi procurar procurar o o outro outro amigo. amigo para pedir 3 pães. Esse outro amigo, que ele vai bater no meio da noite, lá, né, na porta, ele está lá com a família deitado lá, mas ele é amigo daquele. Então, esse outro amigo conhece quem está batendo. Não Isso, é, é não é, diferente, é. não é uma pessoa estranha, não é Isso, então, um quer dizer, ele sabe, viajante. Uhum. ele sabe que aquela pessoa que está ali, ele conhece. E aquele fala, olha, um amigo chegou na minha casa e o viajante, eu não tenho nada para oferecer, ele pediu 3 pães. Então, ele sabe que é um amigo, é o vizinho que está na situação, que está pedindo 3 pães. E aí, né, o que acontece? Ele não queria sair, né, da cama que estava ali, e já estava deitado com os filhos dele, né, com a família toda. Ele, por comodismo, enfim, né, não queria, mas o outro continua batendo lá, porque era uma situação que tinha que dar comida para o outro, o outro devia estar com fome. Senão ele ia passar uma vergonha também, enfim, né? Há toda uma questão aí de costumes. Então, o que acontece? O outro amigo, que estava dentro de casa lá, o que ele fez? Jesus falou, ele vai, né, nem que seja, né, nem que seja para se livrar desse amigo importuno ou inoportuno, ele vai dar os pães para ele poder dormir com a família. Senão ele vai ficar batendo lá e ninguém vai dormir. Então, é uma figura. Isso é uma Isso retrata, analogia, né? É uma isso, analogia. isso retrata uma figura de linguagem. Isso É, é, é uma metáfora. Né? é. O que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer que quando a gente está passando por uma dificuldade, como você Uhum, disse, quando a gente está passando por uma aflição, quando a gente está à noite, né? Estamos desorientados por falta de luz. A noite é o que é? Falta de luz, né? Escuridão. Então, uhum, estamos desorientados por falta de luz, falta de conhecimento, e estamos, né, passando por algum sofrimento, alguma coisa. O que nós podemos fazer? Nós podemos recorrer a um amigo. Quando, uhum. né, quando de repente chega, ele fala, quando um amigo chegou na sua casa, significa dizer, que amigo é esse que chegou na sua casa? Uma doença, né? um, um sofrimento, uma má notícia que te deixou desnorteado, te deixou nessa situação. Mas ele fala, você pode procurar um, um amigo seu para que você possa pedir a ele ajuda. Então, ele lembra que nós podemos pedir ajuda a um amigo. E também E quem é lembra esse? que nós precisamos sair do nosso comodismo, né? Porque nós somos comodistas, né? E aí Nós ele somos diz comodistas. para a gente Bom, pedir, falo por mim. igual aquele amigo que foi lá bater na porta do outro, igual Uhum. aquele que foi bater na porta do outro. Então, ele fala que nesse momento nós devemos buscar a oração, Isso. pedir a Deus, né, com todo o nosso, com humildade, né, É. com E o amigo força. que não nos abandona, né? Que é Jesus, né? É. E ele Esse fala amigo o não seguinte, abandona. olha, mesmo que seu amigo não for por amor a você, pela amizade que ele tem a você, ele vai te dar os 3 pães para que você pare de incomodá-lo. Uhum. Lembra até aquela história da viúva que chegava para o juiz e pedia para julgar, né, a questão dela. E o juiz ficava lá. Até que um dia o juiz, para se livrar dela, julgou a questão dela, que ela tinha. É exatamente a mesma coisa. Então, ele fala para a gente que a gente tem que orar, tem que pedir. Né? E fala, agora, Ser ele fala. insistente, né? Naquilo que a gente acha que é Isso, preciso, né? A é, insistência. Isso tem mesmo. que, tem,
Agora, ele dá um alerta para a gente. Ele dá um alerta. Ele fala para a gente, né? Primeiro, ele fala para a gente que se um filho chega para a gente e pede um pão, nós não damos uma pedra. Se pede um peixe, não damos uma cobra, uma serpente. Né? Se ele pede um pão, peixe, o que ele pediu mais aqui? Se pede um ovo, né, um ovo, ele não te dará um escorpião. E ele fala, se vós que são maus, nós somos imperfeitos, né, sabemos dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o Pai? É que dirá Deus, nosso Pai Celestial, lhe dará um bom espírito, né, lhe dará ajuda espiritual. Então, na realidade, ele está falando da prece, porque nós, quando estivermos numa situação dessa, né, e nós rezarmos, pedirmos a Deus por isso, nós vamos pedir a Ele que nos dê um bom espírito, que nos inspire, que nos auxilie nessa situação. E ele fala para a gente, não basta apenas nós só pedirmos, né? Nós temos que também ter merecimento, que ele fala, tudo aquilo que você gostaria que fizesse, está aqui no final, tudo aquilo que você gostaria que fizessem a você, faça também aos outros. Significa dizer que, quando nós formos pedir alguma coisa, nós temos que pedir com força, com determinação, com coragem, né? Temos que pensar naquilo, mas também temos que fazer por onde. Essa é, talvez, a mensagem, né? A mensagem que Jesus deixou. E é interessante porque ele não fala claramente, mas ele fala, ele toca nesse assunto, dizendo para nós que tudo aquilo que nós pedirmos, nós podemos obter, nós podemos obter. Não é que a gente pede e recebe, não é por aí, não. Nós podemos obter, vai depender de nós, na nossa persistência, na nossa clareza, no nosso objetivo, no nosso pensamento claro e também na nossa ação no bem. Ô, Sérgio, não está faltando uma palavrinha aí, não, nisso tudo que você está falando? Seria a fé? Seria o foco da coisa toda? Acreditar naquilo que vai... Né? Fala, pode terminar de falar. Então, tudo isso aí, acho que traduz nisso, eu acho, essa determinação, essa vontade que aconteça, em que o pedido na oração, ela vem com toda essa força do querer, está muito ligado à fé também. Com certeza, com certeza. Mas a fé é acreditar, né? Ele está dizendo exatamente isso, né? Que nós temos que ter fé, de acreditar naquilo que nós estamos pedindo que vai acontecer. Mas muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer. Nós pedimos ajuda. Quantas vezes nós recebemos uma doença, recebemos uma situação, né? Às vezes recebemos uma má notícia, às vezes nós nos aborrecemos, né? Quantas vezes isso acontece e a gente fica meio desnorteado, né? Fica meio sem direção. Nesses momentos, nós podemos orar a Deus, pedir a Deus ajuda para que nós possamos receber o que é um bom conselho, possamos receber uma inspiração para que nós possamos, resolver, termos uma solução da situação. A fé em Deus, ela é inerente, né? Porque se você ora a Deus, é porque você tem fé em Deus, né? Você acredita que Deus vai te ajudar. Agora, nem sempre nós sabemos o que queremos, nem sempre. Tem muitas vezes que nós pedimos ajuda para que nós possamos entender aquilo que nós precisamos.
E muitas vezes pedimos que nos seja dado aquilo que nós precisamos. E, às vezes, a gente precisa disso mesmo. Às vezes vem uma doença, né? Por exemplo, fala mais alto, Laura. Vem mais para cá. Laura estava lendo um livro no metrô, ela vai falar aqui para a gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Senta aqui. Hoje estou me intrometendo muito. Eu estou lendo um livro que chama As Guardiãs do Amor, que é do Padre João de Angola, que é sobre as pombagiras na Terra. Aí tem uma mensagem no texto, porque eu li depois um outro, que é a continuação do outro livro, que ela diz o seguinte, que as pessoas mais próximas, na Umbanda, as pessoas mais próximas de nós são tanto as pombagiras quanto os Exus, que são as questões terrenas, porque elas têm todo o misticismo, o mundo sempre fala muito, muito errado da interpretação, quem são as pombagiras, quem são os Exus. E ela diz uma coisa para nós, que aí ontem eu fiquei assim, falando sobre o não, né? Ela fala que toda vez que, olha aqui, somos habilitados a ouvir as lágrimas que rolam. Fala devagar. E fala para lá, olha, eu falo. Deixa eu ter que ler, não posso olhar para lá que eu tenho que ler aqui. Ela começa a falar que as pessoas mais próximas aos nossos problemas são as entidades que são da Terra. E ela fala, nós somos habilitadas a ouvir uma lágrima que rola na face de quem sofre. Sabemos bem o que passam com suas dores. Silenciosas chegam a nós as súplicas em que pedem uma luz para resolver seus dramas. Estamos muito atentas aos passos de todos vocês na Terra. Estamos perto do coração e da mente de cada um de vocês, mais do que vocês imaginam. Se não oferecemos as respostas, ou se não nos pronunciamos mais claramente, não é por omissão. É porque sabemos que podem superar as suas provas. E a superação é uma questão de tempo. Convém-nos não interferir naquilo que vai fortalecer a alma, ampliar o discernimento e proporcionar a maturidade de vocês. Depois, quando a dor passar, vão nos agradecer por não tê-los retirado do sofrimento, porque terão em suas almas o maior tesouro da sua vida, que é a capacidade de enxergar a si mesmo, a visão ampliada pela sua experiência. E aí eu fiquei por o não das pessoas que estão na Terra, que Deus manda para nós, para nos orientar, eles estão do nosso lado, mas eles sabem que nós temos que passar por aquilo para fazer com que a gente amadureça. E aí a gente fala assim, pô, ninguém vem nos ajudar, eu tenho que passar por isso sozinho, esse sofrimento. E nós estamos do seu lado e sofrendo junto, mas sabemos que vocês vão conseguir passar. Isso é muito importante. A gente não sabe, mas é importante. Meu filho. Né? A Laura trouxe uma mensagem bonita para a gente, né? Sabendo que muitas vezes os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda, aqueles que estão conosco, eles muitas vezes dizem não para a gente também, porque nós precisamos superar, né? Aprender as lições. Nós estamos chegando ao final, né, do nosso Café com Jesus e nós, então, vamos passar agora a palavra para vocês, né? A gente já e dizer o seguinte, né? Queria que vocês dessem a sua consideração final, a interpretação que vocês tiveram dessa parábola, né? O que vocês entenderam e aquilo que acharam mais importante de tudo isso que foi falado. A gente falou muitas coisas aqui e isso é o que mais caracteriza o Café com Jesus, que é exatamente isso, né? Nós conversamos, bater um papo, todo mundo ter voz, todo mundo dizer o que pensa, né? Se tiver dúvida, tira dúvida. Se a gente não souber, procurar pesquisar. Eu vou começar, então, com o Maurício. O Maurício falou pouco, né? Agora pedir para o Maurício falar um pouquinho mais para a gente. É engraçado que o texto aí da Laura tem a ver também com a palestra de ontem do Alexandre, né? A respeito da aceitação do sofrimento, né?
ele vem para nos ajudar. Que a gente sai livre do sofrimento, né? Pelo menos depois. Mas o texto aí da parábola, ele tem viés aí, a gente pode falar também de empatia, de caridade, enfim. A gente tem muito a Fala ver sim, com porque isso. nós temos que fazer o bem, né? Você tem toda a razão. E, mas é isso, sempre atender quem bate à nossa porta. Não é questão do pão, tem outras questões, né? Que as pessoas vêm pedir o nosso auxílio e a gente nem sempre está disposto a ajudar por N razões, mas estamos atentos a isso porque Deus está sempre de braços abertos para nos atender na oração que você fala, né? O pedido pela oração e a gente não deve negar nunca um pedido, né? De quem nos procura em auxílio. É isso. Élida, Eu já falei bastante. não tem problema. Agora você Concordo sintetiza. com o que o Maurício falou, né? Esse foco, né? Da mensagem. E sempre assim, orar e vigiar, né? E prestar bastante atenção realmente nisso, no que o outro está precisando, sair do nosso comodismo e nos unirmos, né? Quando nós não podemos sozinhos ajudar, vamos nos unir a outros, né? E fazer uma corrente do bem. É preciso mesmo a corrente, porque nesse momento, né, desse início de transição, essa passagem, então serão muitas horas do dia, quando a gente pensa que está de dia, já é noite na nossa vida, daqui a pouco, já amanhã, já melhora um pouquinho, a gente já sorri, e assim estamos muito nós, né, aqui na Terra. As mensagens, né, de Jesus foram atemporais, né? Elas nos servem todo tempo, né? Se a gente procura, a gente encontra na palavra dele um lenitivo, né, para o nosso momento, um aprendizado, né? Mas nós somos ainda muito distraídos no caminho e às vezes a gente realmente, eu acho assim, é o comodismo que está dificultando a nossa tarefa no bem, é o nosso comodismo. Mas que Jesus se aprende de nós, né? Esses irmãozinhos ainda menores, mas que nós possamos despertar, né? Sair dessa infância espiritual e ver se crescemos um pouquinho, né? Eu acho que esse é o momento, é a chance que nós estamos tendo, né? Obrigado, E Élida. foi muito boa, né? Cada um que falou, né? Mostrou o seu entendimento, a gente vai acrescentando, né? E depois assim, aí a gente começa a pensar, né? No que o outro falou, e vamos tirando conclusões que ajudam, né? Sempre ajudam. Muito bom. Obrigado, Élida. Vou pedir para a Obrigada a Laura falar aqui. vocês. Laura, fala aí. Laura disse que já falou. Então tá. Então, Falou bem hoje. Falou. então a Que gente bom. vai terminar o Café com Jesus, né? Sim, Exaltando o poder da oração, exaltando isso. como nós devemos orar, lembrando do Pai Nosso, lembrando e também lembrando sempre que nós devemos sempre trabalhar, agir no bem, ter o merecimento, né? Porque não adianta nada a gente só pedir, pedir, pedir e não fazer nada, né? Não Uhum. ajudar o outro, né? Se a gente quer ser ajudado, a gente tem que ajudar o outro, não é, Maurício? Esse viés é um viés importante mesmo, né? Nós devemos estar sempre, né, agindo no bem, né? Bom, vamos encerrar. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Maurício,
Fala aí, Maurício. Prefiro que o Sérgio faça. Então tá. Então, tá bom. A pedidos, vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Graças a Deus, Senhor Jesus, amado Mestre. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a orar, por nos ensinar o valor da prece. E, Senhor Jesus, agradecemos por todas as bênçãos recebidas em nossas vidas e oramos pela paz do mundo, a paz, né, para que seja estabelecida, né, nas guerras que estão em curso, lá na Palestina, na terra onde o Senhor viveu, lá na Ucrânia, na Síria, no Afeganistão, na África, em tantos outros lugares, aqui na nossa cidade também. Pedimos, Senhor, que a tua misericórdia se derrame sobre esses corações que ainda não te conhecem, sobre esses corações que ainda estão endurecidos pelo ódio. Que eles possam, Senhor, serem tocados pelo teu amor maior e que possamos, Senhor, viver em paz. Fica conosco, Senhor. Hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Graças Bom a Deus, domingo. obrigada. Boa semana Obrigada a para todos. vocês pelo convite. Beijo. Obrigada, Laura, né, por abrir as portas Laura da tá sua aqui, ó. casa. Aqui, ó. Fiquem, Tchau, gente. fiquem Melhoras com aí para Deus, Laura. tá? Um domingo muito feliz para todos. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.